Hoje são 16 de setembro de 2018. São aproximadamente 9 horas e 30 minutos da noite. Eu agora quero começar a trabalhar fazendo um esboço de áudio associado à vida cristã. Eu pretendo trabalhar com este áudio um pouco mais completo do que os primeiros áudios que eu montei alguns meses atrás. E eu quero traçar como referência dois fatos que é comum a qualquer cidadão e cidadã que aceita Jesus Cristo como seu salvador de sua vida. Eu, por exemplo, eu tenho aqui, nesse esboço, coloquei aqui Ricardo AC, ou seja, Ricardo antes de Cristo. E depois eu coloco assim, Ricardo depois de Cristo, ou seja, são duas pessoas completamente diferentes. Por que isso? Porque hoje eu sou uma nova vida, eu sou uma nova criatura, um novo espírito, um novo coração. E como que acontece isso? E agora eu me lembrei de um texto que fica aqui na Escritura Sagrada. Deixa eu ver aqui. A Bíblia fala aqui no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, fala assim: não há justo, nem o sequer. E depois vem aqui em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando nós voltamos lá para aquela passagem, né, o Ricardo AC, o Ricardo DC, eu faço uma comparação com uma pessoa que é completamente diferente. Quando eu falei que eu sou uma nova vida, uma nova criatura, um novo espírito, eu estou afirmando que eu sou uma pessoa consagrada hoje. E eu me lembrei agora também de uma conversa de Nicodemos com Jesus. E nessa conversa, ele perguntou a Jesus, espera um pouquinho. Primeiro Jesus falou assim, vamos voltar lá para cima. Havia entre os fariseus, capítulo 3, versículo 1, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. No versículo 8 ele afirma: o vento sopra onde quer, ouves a tua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ponto final. Então, esta conversa de Nicodemos para com Jesus, e a resposta de Jesus afirma uma coisa que as pessoas precisam reconhecer em suas vidas: a necessidade do novo nascimento. E quando nós falamos do novo nascimento, é aquele que é nascido da água e do Espírito, né?
Porque quando a pessoa ela sofre uma mudança do seu caráter, a pessoa é uma pessoa diferente. Porque eu queria lembrar para vocês, num texto que está aqui no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ou seja, o homem, o velho homem, a velha criatura, uma pessoa que é nascida da carne, o coração desta pessoa, ele é enganoso. E é incorrigível, não tem jeito. Então, quando eu falei Ricardo antes de Cristo, Ricardo depois de Cristo, são pessoas completamente diferentes. E é claro que esta mudança, dependendo das pessoas, ela é perceptível ou não às pessoas que estão mais próximas a ela. Porque uma vez que eu sou uma nova criatura, um novo espírito, por quê? Porque passa a habitar em mim a pessoa do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele entra em nosso coração e ele vai moldando o nosso caráter. Ele vai transformando o nosso caráter. Ele vai nos tornando a imagem e semelhança de Deus. Por isso que Jesus veio ao mundo. Porque o homem, quando ele pecou lá no Jardim do Éden, houve um abismo muito grande entre Deus e o homem. Tanto que o homem foi expulso do paraíso e para sobreviver ele teve que utilizar seus próprios recursos para sobreviver. Então, houve um abismo muito grande entre o homem e Deus. Então, como o homem não tinha como chegar a Deus, então o que Deus fez? Ele se tornou homem como qualquer um de nós, nascido de mulher, não de um relacionamento sexual de um homem para com uma outra mulher, mas da virtude do Espírito de Deus que pairou sobre Maria, e ela concebeu a pessoa de Senhor Jesus, e ele era verdadeiramente homem e ele era verdadeiramente Deus. Verdadeiramente homem porque ele tinha as mesmas necessidades humanas, qualquer um de nós, seres humanos. Mas ele era verdadeiramente Deus, porque ele foi gerado pela virtude do Espírito de Deus. Então, como ele era verdadeiramente homem e ele era verdadeiramente Deus, ele podia não pecar. E ele não pecou. A Bíblia fala que ele foi obediente até a morte de cruz. Lembrando, Jesus não queria morrer. Ele orou a Deus para que não passasse pela cruz. Mas no final ele se rendeu. Ele falou: olha, Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas não seja conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade. Então a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E cada um de nós, como cidadãos do reino dos céus, nós não podemos nos esquecer que a natureza divina que há em nós, ela também precisa tratar do nosso coração, porque existe uma luta da carne com o espírito. Por quê? Porque é a relação do velho homem, da velha criatura. Aquela criatura adâmica, porque nós somos pecadores porque o pecado de Adão e Eva, ele passou a todo homem, porque a Bíblia fala que
através de um homem entrou o pecado no mundo, e no pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja bem, eu não estou sendo muito preciso nas afirmações bíblicas, nos textos bíblicos, nos capítulos, nos versículos dos textos bíblicos. Mas eu estou querendo abordar para vocês que há em nós, homens e mulheres, quaisquer da face da terra, esta luta da carne com o espírito. E como que nós podemos vencer? E nós vamos aqui para a passagem bíblica. Está no livro de Gálatas. Aí vem aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 18. Aí vem aqui. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E aí ele vem e complementa as obras da carne e o fruto do Espírito. E complementando aqui no versículo 19 ao versículo 24. Então, esta luta da carne com o Espírito é uma realidade na vida de qualquer cidadão, qualquer cidadã. No versículo 24 fala assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns aos outros. Então, quando nós falamos da carne, ele está falando do velho homem, daquele coração que é enganoso, que está descrito lá no livro de Jeremias. Mas como que a gente vai viver no Espírito? Que é uma luta diária. O apóstolo São Paulo, em determinado momento, ele falou assim: miserável homem que sou, quem me livrará desta alcunha, deste pecado? E ele complementa assim: eu esmurro meu próprio corpo. Como que ele esmurrava o seu próprio corpo? Pregando aos outros. O apóstolo São Paulo, ele tinha uma luta como qualquer um de nós. Mas como que ele fazia para vencer isto? Ele pregava Cristo, e Cristo ressurreto. E ele, de perseguidor, ele passou a ser um dos homens que mais foram perseguidos no período dos apóstolos. Então, esta luta da carne com o Espírito é como qualquer cidadão e qualquer cidadã. Então, se você é um novo convertido, se você é uma irmã, é uma jovem, é uma senhora, é um jovem que aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e está você passando por tribulações, por dificuldades, não pense que você é diferente de outros cidadãos, de outras cidadãs que existem na face da terra, não. Não somos nem um pouco diferente de outros cidadãos, de outras cidadãs. Nós somos pecadores também. Eu faço questão de falar isso. Eu já falei várias vezes na igreja, não me lembro se na Nova Vida, devo ter comentado em algum momento lá na Nova Vida, quando dava aula na Nova Vida. Mas eu falo muito na Assembleia de Deus, porque eu tenho trabalhado muito com pessoas que são recém-convertidos. Eu tenho trabalhado na turma Água Viva, uma turma que trabalha com pessoas que foram recém-convertidas, que não se batizaram. Então existe essa luta da carne com o Espírito, que é comum a qualquer cidadão e qualquer cidadã. E como é que eu vou vencer isto? Aí entra a questão de você se disciplinar. O apóstolo São Paulo, ele esmurrava o seu próprio corpo como? Pregando o Evangelho.
pregando. Ele ia de uma cidade para outra, pregando o evangelho. Anunciava Cristo e Cristo ressurreto. No caso dele. Isso não é comum, né? Não significa que isso vai acontecer com todo, qualquer cidadão. Mas como que nós podemos vencer isto? Andando no Espírito. Como? Lendo a palavra de Deus. Porque na medida que eu vou ler a palavra de Deus ela vai exercer um efeito salutar no nosso coração, na nossa mente. Que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Ela vai nos dar direção na nossa caminhada cristã, no nosso dia a dia cristão, nas nossas lutas. Mas não é só ler a palavra, mas é importante também estarmos congregados com outras pessoas. Por quê? Porque nós vamos lidar com outras pessoas que também passam por situações equivalentes à nossa, mas que apesar de tudo estão caminhando. Então, a estarmos em comunhão uns com os outros, isso vai fortalecer a nossa fé. Porque as mesmas lutas que nós passamos, outras pessoas já passaram. Outras virão a passar. Então, como nós estamos congregados, estamos juntos uns dos outros, naquelas nossas conversas, no nosso dia a dia, nos testemunhos que nós temos um com o outro, no nosso relacionamento, nossas relações interpessoais. Porque não é só participar do culto, dos cultos, não é só. É muito bom ir para a casa de Deus. É muito bom você estar adorando a Deus em espírito e em verdade. É muito bom estar você louvando a Deus todo o tempo, cantando, adorando, cantando, falando em línguas estranhas. É muito bom isso, é maravilhoso. Ouvindo a mensagem de Deus, é maravilhoso isso. Mas estamos em comunhão uns com os outros, conversando, criando aquele vínculo de amizade. Aquela amizade que você olha para aquela pessoa, essa pessoa precisa de oração. Ou, tendo uma intimidade, você começa a conversar. Oi, como é que você está? Como é que foi seu dia? Você está um pouquinho para baixo? Não está legal? Como é que está você? Como é que está a sua saúde? Então você começa a criar aquele vínculo. E aquele vínculo você vai trazendo aquelas necessidades que é comum. Eu estou passando por dificuldade, mas eu também passei por isso, meu irmão. Deus é contigo. Isso é importante, né? Porque muitas das vezes, por que eu falo isso? Porque nós somos seres gregários. O ser humano é um ser gregário. Ou seja, nós nos relacionamos diariamente com uma série de seres gregários. Nós somos casados, a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos parentes. Mas nós somos trabalhadores também, a grande maioria. Então nós trabalhamos com outros seres gregários. O nosso colega de trabalho, os nossos supervisores, os nossos gerentes, os nossos subordinados. Mas nós também vivemos numa sociedade. Nós lidamos diariamente com nossos vizinhos. Olha só. Mas e agora? Então, esse agora é importante nós lembrarmos de uma coisa. Separei até um texto bíblico que fala sobre isto. Chega lá. Está aqui. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 4 e 5. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Ora, se eu estou lidando com outras pessoas
que estão caminhando para Jerusalém celestial, homens e mulheres pecadores e pecadoras, mas que não vivem debaixo da lei do pecado, mas debaixo da graça de Deus, as nossas conversações vão ser diferentes para com as pessoas que estão neste mundo que não são de Jesus. Aí entra outro texto que fala assim: não se deixe enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. Está no 1 Coríntios capítulo 15, 33. Algumas traduções bíblicas retratam: não se deixe enganar, as más companhias. Outras traduções afirmam: as más conversações corrompem os bons costumes. Então eu fui procurar nas traduções originais, e eu encontrei que nas traduções originais, o texto que relaciona a conversação é mais correto. O que significa isto? Se nós conversamos com outras pessoas coisas boas, nós também vamos começar a colher coisas boas. Caso contrário, nós temos que vigiar. Então nós precisamos vigiar, porque nós também continuamos, nós não vivemos mais debaixo da lei do pecado, mas nós ainda somos pecadores, nós podemos não pecar. Então quando a gente vai se relacionar com outras pessoas, nós precisamos ter cuidado com como a gente fala, como as pessoas vão entender a nossa conversa. Porque agora nós somos nova vida, nós somos nova criatura.